poder fazer minhas paradas, porque... Mas faz sentido. Cara... Faz um puto sentido. Já me tomou tanto tempo essa angústia que eu falo, cara, eu simplesmente acredito. E eu acho que Deus é muito necessário. Na civilização que a gente construiu, no tipo de sociedade que a gente tem, Deus é muito necessário. Eu acho que se destruir essa civilização, começa 10 civilizações, em algum ponto, sempre vai aparecer as pessoas adorando um Deus. Sempre. Vai, mas... Porque é impossível. Mas o que mais... Quando você para pra estudar a história da religião, a quantidade de deuses que existe não cabe numa Bíblia. Porque é isso, as pessoas sempre... Tem Deus árvore, tem Deus sol, tem Deus montanha, tem Deus... O ser humano, em vários lugares do mundo, em algum ponto, encontrou algo pra endeusar. Porque isso trazia algum tipo de sentido, porque a gente não tinha todas as respostas. A gente ainda não tem muitas dessas respostas. Mas muitas. E é por isso que a gente ainda... Mas eu sinto assim, pra mim, eu acho ruim o fato de eu não acreditar em Deus, porque Mas você já acreditou em algum ponto? Já. Ah, tá. Eu tive uma criação católica, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão. Mas em um determinado momento da minha vida, Deus parou de fazer sentido. Entendi. Eu começava a refletir e falar, peraí, mas... Se Deus existe, ou ele é um sádico do caralho, porque ele tá permitindo um monte de merda, ou ele só não se importa. Porque, tipo, Mas eu tenho uma teoria depois que eu vou falar pra você sobre isso. Fala. Não, mas assim, pra mim era essa visão. Eu via que comecei a perceber que tinha muita merda no mundo. E que a idealização de um ser que criou tudo isso me parecia absurdo demais. Ah, tá, mas Deus deu consciência pra gente fazer o que quiser, ele não quis interferir. Pô, mas você é Deus! Então, mas Você não tá vendo toda a merda que tá acontecendo aqui? Você não pode intervir? Mas é esse o ponto. O que você acha disso? Eu acho que é isso. Não tô falando que é verdade, não tô falando que uma religião diz isso. Eu criei uma teoria que faz sentido pra mim, que é assim, imagina que Deus é um cara muito poderoso, eu não vejo esse Deus como é o cara que... Ele é onisciente, é um cara que criou tudo, só que ele criou umas regras tão fechadas, tão duras, pra ele mesmo não poder interferir, porque ele pensou, eu vou querer interferir em algum momento. Mas ou é totalmente livre-arbítrio, ou não existe meio livre-arbítrio. Mas você não acha que criar uma regra é uma coisa humana demais? Porque, assim, regras é algo que já teve uma época que não existia regra. Não, mas eu acho assim... Regra? É que você não tem filho. Eu penso assim, eu gostaria de um filho que não tivesse a possibilidade de errar, que ele obedecesse cegamente a mim e que fizesse exatamente o que eu programei ele pra fazer, ou que ele fosse tivesse totalmente livre-arbítrio pra escolher qualquer coisa. E, cara, se ele escolher me amar e gostar de mim, isso vai ser maravilhoso. Eu sendo pai, essa segunda opção, é óbvio. Porque não ia ter vantagem nenhuma em meu filho me amar e me respeitar e fazer tudo que eu acho que ele deveria fazer simplesmente porque ele foi programado pra isso. Você entendeu? Mas você pode guiar ele. Então, mas essa é a segunda. Na segunda, com livre-arbítrio. Porque se ele não tem livre-arbítrio, eu não preciso nem guiar. Ele já tá guiado, ele tá programado. A programação dele tá do começo até o final igual. Eu tô viajando aqui, tá? Não, claro. Então, aí, por exemplo, nessa segunda eu guio ele. Porque eu quero que ele seja uma boa pessoa. Entendeu? Então eu vejo isso. Dentro dessa visão de pai, ele falou, cara, eu quero criar umas paradas aqui. A minha semelhança, eu sou o máximo parecido comigo. E eu acho que ele é falho também em alguns pontos e tal. Ele tinha umas questões lá dele. E ele criou essas coisas com esse negócio. Ele tem liberdade total. Eles vão fazer merda? Putz, vão. Mas se eu começar a interferir, eu tenho que criar uma regra pra eu não interferir. Porque senão eu vou criar eles como robôs. Eles vão fazer exatamente o que eu quero. E não vai ter nada de errado e tal. Eu acho que foi uma criação tão fantástica que ele teve que criar essa regra contra ele mesmo. Não acho que isso é bom ou ruim. Mas eu acho zero fantástico. Não, eu acho o ser humano uma bosta, mano. Não, cara. Não, claro. Eu acho assim, o ser humano, cara, ele
ele muitas vezes é maligno, ele é destrutivo, quando você parar pra pensar que o planeta Terra é a nossa casa, e a gente sabe que a gente tá acabando com o planeta Terra, a gente tá cagando pro nosso planeta, pra nossa casa, e a grande questão que a gente não entende é que a Terra não precisa da gente. Não, claro que não, a gente a Terra pode... Lembra do Matrix? Você lembra da Matrix? A gente é o vírus dessa a gente é meio que assim, eu tenho uma dualidade em relação a isso, porque eu sinto assim, se nós somos uma espécie aqui, o Homo sapiens, nós somos... E se nós construímos tudo isso, é porque tudo isso é natural. Natural em que sentido? É natural. Porque se nós nascemos aqui, se nós somos criados aqui, se nós se desenvolvemos aqui, tudo que a gente criar é natural. Natural em que sentido você tá falando assim? É natural. Tipo assim, tem gente que fala assim, um prédio não é natural. Tá. Você, sei lá, tirar carvão da terra não é natural. Tirar petróleo. Como não? É uma coisa, uma formiga construir um formigueiro. É natural. É natural, porque ela tá usando e a gente usa as ferramentas que a gente tem, que a gente criou, mas que a gente só criou o que tinha aqui. Entendi. Certo? Então, é isso que eu falo. Tudo que a gente faz é uma consequência natural, quando você parar pra pensar. Da nossa inteligência, da nossa capacidade. E é isso, faz parte. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em ser humano como mais uma espécie que habita um planeta e que precisa de condições específicas pra viver, e a gente precisa de condições específicas, você muda 3 graus pra cima ou pra baixo, você ferra o ser humano em uma porrada de espécies. Não, se o eixo da Terra inclinar um pouquinho mais, já... eventualmente, por exemplo, o eixo da Terra já se inverteu várias vezes. Eventualmente vai inverter. Vai dar uma merda. Era glacial, vem no seu quê. Vai mudar coisas aí. Mas é isso, o planeta, ele já passou por coisa muito pior que o ser humano. E ele sobreviveu, e ele tá aí. Mas o que é sobreviver? É ter vida. O que é ter vida? Aí é outra questão. Outra discussão também, mas vida pelo que todo mundo entende como vida, vamos dizer assim. Então, assim, nós somos uma espécie que conseguiu entender que tá viva, e aí é o meu grande ponto de desespero. O que eu acho? Eu acho que o ser humano é uma grande cagada. Não era para ter acontecido, certo? Não que não era para ter acontecido. Eu acho que, assim, o ser humano, ele é uma consequência da aleatoriedade das coisas na Terra. E, assim, muda uma coisinha na evolução. Os dinossauros... Muda alguns minutos do cometa que, como a Terra tá girando, como ele caiu metade ali em Chicxulub, no México, se você muda 10 segundos de diferença, ele ia cair mais no mar, não teria feito o estrago que fez. Se você não tem a extinção... Ou não tem o impacto, ele passa direto. Ou não tem... Ou se você muda alguma coisinha nele, não... Se os dinossauros não tivessem morridos, isso é um fato científico. O ser humano não teria existido. Porque os mamíferos que deram origem aos seres humanos só conseguiram prosperar porque não existiam uns bichos de 10 metros caçando eles. E isso é um fato científico, já foi comprovado. Então, assim, muda 10 segundos na nossa história, nós já não existiríamos. Muda o fato da América do Sul não ter colado na América do Norte. Você já mudou, você muda as correntes marítimas na África, você muda a temperatura da água da África, você muda o ambiente da África, os primatas que se desenvolveram ali, que tiveram que ficar eretos por causa da vegetação, já não existiriam. Os sapiens já não seria o que a gente é. Então, assim, são tantas variáveis. É um absurdo, tantas variáveis. E ao analisar todas essas variáveis, e eu posso listar mais 30 aqui, se você quiser, o ser humano não ia existir da forma que a gente conhece. Então, assim, o ser humano, pra mim, é uma grande cagada nesse sentido. O fato do nosso cérebro ter criado consciência e da gente ser inteligente como a gente é resultado de uma série de coisas que a gente entende muito bem. Pensa que a gravidez da mulher antigamente era muito mais longa. Chegava a 2 anos há milhões de anos atrás. E de que a época em que o cérebro do ser humano começou a crescer... Teve que expulsar antes o negócio. Começou a matar as mulheres no parto. Começou a ter uma incidência muito grande de morte no parto. E aí, os seres humanos perceberam que tinham que tirar essa porra um pouco antes. Exatamente. Porque senão não ia sobreviver. E o fato do feto... Do bebê humano de 9 meses precisar de tanta atenção fez com que a gente se unisse como sociedade. Em comunidades. E isso foi muito importante pra nossa evolução e tudo mais. Olha quanta coisa que vai... Isso é só algumas. Existem várias outras. Então, assim, quando você junta todo esse quebra-cabeça e você fala, qual o resultado disso?
ser humano como a gente conhece, que mudou tudo, que construiu, que tá mudando o planeta, que saiu do planeta e foi pra Lua e tá indo pra outros planetas. Eu acho, de coração, que o ser humano é a primeira civilização inteligente e a única que vai existir em todo o universo. Eu tenho medo que seja isso, porque parece que sim, cara. Que é uma coisa tão... Eu acho que, assim, podem existir outros seres, mas, assim, a gente tem um exemplo aqui na própria Terra. Quantas espécies existem de bicho aqui na Terra que não são nem perto de ter a inteligência que a gente tem de transformar o ambiente da forma que a gente transformou? E de acreditar em Deus e o caralho. Não, e nada garante que os golfinhos, se a gente não estivesse aqui, iam chegar no nosso nível de consciência, nosso nível de inteligência e tudo mais. Então, a gente tem exemplo de uma porrada de espécies que tá aqui há muito mais tempo que a gente que não virou. O ser humano chegou agora. O ser humano tem pouco mais de 2 milhões, assim, tipo, o Homo sapiens, o homonídeo, o caralho que foi evoluindo e saindo em várias coisas, né? Porque, não sei, a galera não sabe, mas já teve uma época em que existiam pelo menos 10 espécies de humanos diferentes convivendo no globo. Ninguém sabia da existência um do outro. Mas tinha um lá na Europa, tinha outro na África, tinha outro em ilhas do caralho. Tinha cada espécie diferente. Então, assim... Você leu Sapiens ou não? Eu li. Eu tô falando isso porque eu li no Sapiens. E tem aquela teoria, nem sei se comprovaram, se ainda tá em teoria, de genocídio mesmo, cara. De o Sapiens ter matado, acho que o concorrente dele ele ter sobrevivido. Já descobriram que, tipo assim, quando você analisa o DNA de diversas espécies, você vai achar DNA de Neandertal. Vai achar DNA de outras espécies de humanos. O que diz que a mixigenação rolou em algum ponto, mas eles não sabem exatamente até onde foi. O Pirula pode responder melhor isso pra gente. Ele estudou muito isso, fez um vídeo incrível sobre isso, inclusive. Mas é isso, assim. Será que o Sapiens eventualmente destruiu todo mundo? Um ou outro ali rolou um chamego e rolou uma mixigenação? Já sabemos por DNA de que, de fato, não existe um Sapiens puro. Não existe. Já rolou uma mixigenação. Mas o meu ponto principal disso tudo é que, assim, o ser humano, ele é um acidente de percurso de uma Terra que está a uma distância específica, num sistema solar específico, num planeta com uma composição atmosfera específica, que permitiu... Sabe, pensa que, assim, as mitocôndrias, que é uma do grande combustível do nosso corpo, que é o quê? A mitocôndria, ela utiliza o oxigênio como energia para quebrar as moléculas de alimento. A gente come alguma coisa, são as mitocôndrias, e o combustível da mitocôndria é o oxigênio. E os cientistas dizem que criaturas grandes e complexas só conseguem existir com mitocôndria. Por quê? Porque qual é a maior composição da nossa atmosfera? O oxigênio. E a gente precisa do oxigênio para isso. E a gente precisa da mitocôndria. E a mitocôndria, pelo que dizem, é um acidente de percurso. Uma mutação há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, ocorreu e surgiu essa porra dessa mitocôndria que usa oxigênio. E pelo fato dela usar uma coisa que é abundante no nosso ar, fez com que a gente conseguisse ter... Pensa que já teve uma época que existiam insetos gigantescos, porque tinha muito mais oxigênio na atmosfera, e como os insetos, eles não têm pulmão, né? Eles usam uma rede de tubos que transporta o oxigênio para os órgãos internos deles. E aí, tipo... As plantas eram maiores também, tinha umas coisas absurdas. Imagina que um inseto que ele só pode crescer até um ponto aonde a quantidade de oxigênio que tem disponível chega naqueles órgãos. Se ele crescer demais, não chega mais. Sim. E aí um ponto onde tem o dobro de oxigênio na atmosfera, que foi a época que a Terra queimou pra caramba depois, eles cresceram pra cacete, viraram uns insetos gigantescos. Então, assim... Todo o caminho da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos até agora, deu origem a gente aqui que tá agora conversando nesse podcast. Não, mas tudo começou você falando que o ser humano é horrível. Você tem essa visão mesmo? Eu acho que o ser humano... Porque eu já pensei muito sobre isso, eu vou te falar o que eu acho também. Tá. Eu acho que o ser humano, ele é muito egoísta. O grande problema, eu acho, da nossa sociedade é que ela é governada por poucos... Quem detém o poder de fato são
uma minoria que controla todo o resto, e a política aí tá aí pra provar que de fato é isso. Mas não sei se você leu o Gênio Egoísta. Não. Essa coisa de tudo que a gente faz, o principal, por mais que tenha inteligência, tenha tudo, a nossa única função é passar nossos genes pra frente. E isso molda a humanidade desde o começo. Isso é assustador. Não só a humanidade, todas as espécies. Não, todas as espécies, tudo, exatamente. Tudo que é vivo. Então, assim, por mais que a gente tente, não pode matar, não pode isso, não pode aquilo, mas numa situação como pandemia, como guerra, como não sei o quê, o ser humano é eu primeiro e foda-se o resto. Eu quero passar, é o meu genes, eu tenho que engravidar, eu tenho que meu genes. Mas isso não é consciente, é uma programação nossa, cara. É assustador isso, cara. Pô, pensa que a gente pegou as galinhas e as vacas e transformou no animal mais populoso do mundo. A gente cercou e falou... Porque a gente come essa porra. E aí a gente criou todo um sistema que a gente não pensa muito sobre isso. A gente um sistema deveras cruel. Claro que tem as exceções, existe muita fiscalização em lugares que tentam ser mais... né? Mas a gente sabe que as grandes fábricas no mundo em geral é uma merda. A gente dobrou todas as espécies. Antigamente o pessoal tinha medo de leão, tinha medo... Hoje em dia, cara, o ser humano faz qualquer coisa que ele quer. O Sapiens fala muito disso, né? De que assim, o leão, ele teve milhões de anos para se acostumar com o fato de estar no topo da cadeia alimentar. O ser humano, em 15 mil anos, ele passou de caçador-coletor que corria de leão para estar no topo da cadeia alimentar. E que isso criou uma série de questões psicológicas sobre o nosso lugar aqui. E de que a gente para muito para entender... Às vezes, muitas vezes... Qual é o meu papel nessa porra? Por que eu tô aqui? De que muito disso é o fato de, a gente tá no topo, a gente não tem que se preocupar com um leão comer a gente. Chegou fácil, sem Chegou muito fácil demais, e de que a gente buga muito com isso. Mas quando eu paro pra analisar, é muito isso, assim, o ser humano é mais uma espécie que, por sorte, ficou inteligente demais ao ponto de criar deuses, de criar mitos, cultura... Criar justificativas, inclusive para as coisas ruins que faz, né? Porque o ser humano tem esse negócio desde o começo dos tempos, né? A gente precisa dormir à noite, né? Colocar a cabeça no travesseiro. Exatamente. Eu entro numa aldeia estupro e boto fogo em tudo, mas porque o meu império é o que precisa sobreviver, o meu Deus é o melhor. Mas é muito... Mas eu concordo que a minha visão é muito triste. A minha visão é de que não existe Deus, não existe nada parecido com Deus, mas... Mas você consegue se movimentar mesmo assim? Ok, cara. Não, eu consigo, mas eu paro... Eu não tenho nada resolvido na minha cabeça no sentido em que, de onde veio essa porra toda? Aí eu te pergunto, peraí, o nosso contexto, ele é absurdo. Nós estamos agora numa bola gigante que tá girando em volta de uma outra bola mais gigantesca de fogo, num bagulho preto, com trilhões de outras estrelas. Que dizem que tá se expandindo. Que tá expandido e que nós sabemos que teve um início, que foi o Big Bang, E aí, mas peraí. Quem sabe o que tinha antes. Mas o que era antes? Por que teve o Big Bang, então? Não dá nem pra saber o que era antes, porque não existia tempo antes disso. Não existia tempo. O tempo foi criado com o Big Bang. Cara, não dá pra entender essa parada. Só que talvez o universo não seja feito pra ser entendido. E a gente tenta entender algo que não é pra ser entendido, que só tá lá. Mas a gente precisa entender tudo. A gente precisa dar significado em tudo. Porque tudo pra gente tem um início, um meio, fim e uma explicação. Nossa vida tem um início, um meio, fim. Toda vida que a gente conhece. E o universo, então, tem que ter um início, meio e fim. Alguém tem que ter criado. Mas e se não? E se ele só é? Se ele só existe e a gente fica tentando entender essa porra e como tudo isso que veio antes. Mas e se não foi feito pra ser entendido? É por isso que cientista é um bicho que eu admiro pra caramba. Veio aqui o Felipe Raime, ele falou isso, cara. O cientista, ele não pergunta por quê. Ele quer saber o como. Como, Isso